Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática muito importante para a história que modificou muito o cenário das nações, de forma geral, que é a Segunda Guerra Mundial. Os principais fatores que causaram a Segunda Guerra Mundial estão relacionados à ascensão dos regimes totalitários, em especial com o nazismo na Alemanha. Sabemos que com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi obrigada a Alemanha a respeitar o Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919, que exigia efetivamente o pagamento de indenização, bem como também entrega de territórios aos vencedores da guerra. O referido também tratava de um aspecto extremamente importante que proibia a Alemanha se rearmar, ou seja, investir na indústria bélica e produzir efetivamente um armamento forte. Isso estivesse proibido a partir do Tratado de Versalhes. Então nós temos aí alguns aspectos importantes e estaremos citando aqui 5 questões importantes que estão referidas à Segunda Guerra Mundial, que vai, em outras palavras, trazer para nós informações importantíssimas para compreendermos então esse fator, a importância e quais foram as dimensões que nós tivemos da Segunda Guerra Mundial. Vamos então à nossa primeira característica. Aqui nós temos então a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Em 1933, a Alemanha passou a descumprir todas as sanções do Tratado de Versalhes. Os nazistas conseguiram despertar a população alemã em um sentimento de revanche contra a derrota da Primeira Guerra Mundial. Além disso, Hitler desenvolveu um pretensioso projeto de dominação continental, que previa a escravização e o extermínio de diversos povos, começando com os judeus. Ideias racistas ultranacionalistas alimentavam esse projeto. Hitler queria construir um império de 1000 anos, comandado pela chamada raça ariana, raça branca e germânica. Então foi dado esse nome, a raça ariana, foi intitulada dessa forma, entendendo que, na visão de Hitler, seria a raça superior que deveria comandar então todas as nações. Vamos à nossa próxima característica. Países participantes da Segunda Guerra Mundial. É importante nós entendermos que dentro desse contexto, o mundo ficou dividido em 2 blocos importantes aqui, ao qual estaremos citando. A Segunda Guerra Mundial teve dezenas de nações participantes, com graus diferentes de envolvimento e esforços bélicos. Esse conflito foi a luta de nações do eixo e dos aliados. Então nós temos esses 2 componentes aí. Quando falamos dos aliados, nós estamos falando do Reino Unido, França, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas. Essas eram as principais forças que estavam entre os aliados. O eixo era composto pela Alemanha, Itália e Japão. Essas eram as principais forças que estavam dentro desse contexto. Ou seja, nós temos nações importantíssimas que ficaram, em alguns momentos, em lados opostos na Segunda Guerra Mundial. Vamos à nossa próxima característica. Adentramos aqui na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1941. A primeira fase da Segunda Guerra ocorreu nesses 2 períodos, ou seja, essa é a fase que nós temos inicial. Essa fase foi caracterizada pelo acordo secreto entre a Alemanha e o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecido como Pacto Germânico-Soviético, um pacto de não agressão entre as 2 potências, ou seja, uma forma de se respeitar os territórios. Esse pacto foi possível que a Alemanha invadisse a Polônia e em 1º de setembro de 1939, provocando reações de países como França,
Reino Unido, que os 2 dias depois declararam guerra à Alemanha. As invasões nazistas prosseguiram em países como Tchecoslováquia e Áustria, ou seja, o processo estava já agindo de uma forma expansionista, que foi uma das características apresentadas pelo governo nazista. Vamos à próxima característica? A segunda fase da guerra. Nós tratamos aqui então de 1942 a 1943. Com o atentado dos Estados Unidos e o confronto acentuado entre soviéticos e alemães, a guerra passou ao segundo plano, realmente dentro de um contexto mundial agora, abrangendo principalmente Europa Ocidental e Oriental, Ásia Menor, Sudeste da Ásia, Sudeste Asiático, e o Extremo Oriente, né, o Oceano Pacífico. Então nós falamos dessas regiões aí. Essa situação inaugurou a fase da organização da resistência dos aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França e outros países como o Brasil, contra o eixo Roma-Berlim e Tóquio. A União Soviética, chefiada por Joseph Stalin, acabou por se unir aos aliados ao fim de derrotar, né, o inimigo em comum. Vale ressaltar que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha seu território atacado por nazistas quando pelo Império Japonês. Então aí nós temos efetivamente os conflitos ocorrendo e, sem dúvida nenhuma, eles vão adentrar a esse processo da segunda fase, instaurando um clima mundial de conflito aí dessas grandes potências. Vamos à próxima característica? A terceira fase, tratamos aqui de 1944 a 1945. A terceira e última fase da Segunda Guerra Mundial foi marcada por uma série de operações desencadeando a partir do dia D, isto é, do dia 6 de junho de 1944. Foi nesse dia que cerca de 1000 soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França. O objetivo da operação do dia D eram, entre outros, a liberação das principais cidades europeias ocupadas pelos alemães, a ocupação de Berlim e a invasão do chamado Ninho da Águia nos Alpes Bávaros, o reduto do partido nazista, no qual encontravam líderes de alto escalão do governo nazista. Então aí a gente tem, em outras palavras, uma fase extremamente importante, que é a reconquista de alguns territórios estratégicos para os nazistas. Assim nós podemos perceber, então, dentro desse contexto, vários fatores ocorreram. Nós tivemos um momento do início, um momento de grande tensão e um momento de término da Segunda Guerra Mundial, onde nós temos, então, o lado que foi construído por Estados Unidos, por Reino Unido e também pela URSS, que foram o lado vencedor da guerra. E assim nós temos então o final da Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos no nosso próximo Flash da História. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a temática Segunda Guerra Mundial. Até o próximo vídeo!